Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur. Vamos aqui ao nosso último vídeo da nossa disciplina de sistemas de vídeo. Vamos falar um pouco sobre a compressão de vídeo, né? A técnica MPEG, né? Vamos entender um pouquinho sobre ela, mas assim, tendo em conta que tem bastante conteúdo, inclusive mandei uma apostila para vocês para complementar isso daí, porque é bem extenso o conteúdo de MPEG. Então, o que quer dizer MPEG, né? É um grupo de especialistas em imagens com movimento, certo? Então, é a sigla desse termo em inglês, né? Ele foi formado pela ISO para definir padrões para compressão e transmissão de áudio e vídeo. A primeira reunião ocorreu por iniciativa de Hiroshi Yasuda e Leonardo Sciarliglione, presidente do grupo desde a sua criação, em maio de 85, em Ottawa, Canadá. No final de 2000, ele evoluiu o MPEG para incluir aproximadamente 350 membros, né, de empresas, indústrias, universidades, né, para continuar as pesquisas. A designação oficial está no ISO IEC JTC SC29 WG11, que fala sobre codificação de vídeos e áudios. Então, qual é o problema, né? O problema é o seguinte, que qualquer vídeo, né? Se a gente pegar essa informação e mandar ela sem compressão nenhuma, é uma quantidade muito grande de dados, né? Que pode sobrecarregar a rede, com certeza iria sobrecarregar a rede, sobrecarregar computadores, né? Então a dificuldade de processamento seria muito maior. Hoje, por exemplo, a gente não conseguiria ver os vídeos em alta definição, em 4K, sem uma compressão, porque esse nível de tecnologia que nós temos hoje não seria suficiente para podermos, né, assistir esse tipo de vídeo. Então é necessário fazer uma compressão desses dados, dessa informação, de maneira que seja reduzido, né, o valor que vai ser transmitido. Continuando aqui, vamos ver um breve histórico aí, né? Então foram divididos 3 itens, né, para ser desenvolvido. Primeiro, que seria de áudio e vídeo, né, associado a taxa de 1.5 Mbps. Né? Esse daí foi chamado de MPEG-1. O segundo, com imagens em movimento e áudio associados a uma taxa de 10 Mbps. Né? Esse daí foi chamado depois de MPEG-2. E o terceiro, que são imagens em movimento e áudio associado com uma taxa de 60 Mbps, que depois foi reduzido para 40 e foi cancelado por fim, né? Então isso daí não chegou a ter essa denominação. Então o MPEG-1 ele era orientado, né? Objetivo, né? Era uma imagem digital armazenada em mídia, né? De armazenagem digital, né? Então era como é chamado o DSM, né? Digital Store Media. O MPEG-2 ele já foi para broadcast, né? Para transmissão. E o MPEG-3, a ideia é que seria para HDTV, né? Só que não foi bem assim, né? Então, os padrões se desenvolveram, ficou claro que a técnica dos padrões poderia ser usado em qualquer taxa de transmissão. Então, assim, o título dos que incluíam a taxa de transmissão foram alterados para MPEG-1 e MPEG-2. Ficou claro que o MPEG-2 poderia satisfazer as necessidades da HDTV. Então o MPEG-3 foi descartado e até hoje o MPEG-2 é usado no Japão para televisão digital deles lá, né? Então a gente falou isso daí na aula de TV digital. Então qual é a ideia, né? Como é que funciona uma técnica dessa de compartilhamento, né? De compressão. Ela é baseada no princípio de que o vídeo, né, está ilustrando um movimento. Então é um conjunto de frames, né, geralmente 30 frames, 24 ou até 60 hoje, né,
mas que eles têm pouca mudança, né, entre um quadro e outro, né, de maneira geral, né? Então ele vai usar essa ideia para verificar apenas as mudanças entre um quadro e outro, né, para, vamos dizer assim, economizar dado. Então ele não precisa mandar toda a informação aí, nesse caso aí da imagem do tenista, né, tá jogando a bola. O que está mudando, né, de um para outro? Isso daí até muda bastante, né? É um esporte, né? Esporte é comum que haja bastante mudança, né? Mas digamos que fosse só a mão dele que estivesse se mexendo, né? E então ele não precisaria enviar novamente toda a informação da imagem, né? Era feito algumas simplificações de maneira a enviar somente aqueles quadros que está acontecendo alteração. Então, ela tem 3 tipos, né, de quadros que podem ser comprimidos, né? Primeiro, ele chama de quadros I, né? O que é isso? É o intraframe. Ele vai aplicar algoritmos de redução de redundância espacial. Então, vocês não viram a aproximação digital de imagens, mas seria basicamente uma... como é que se diz? Seria uma redução, né, da resolução da imagem. Inclusive o exercício que vocês fizeram, né, que eu passei, é exatamente para verificar essa capacidade, né? É a redução de redundância espacial. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Nos quadros P, Predict, e B, Bidirectional Predict, previsão bidirecional, também se aplicam algoritmos de redução de redundância temporal. No caso dos quadros B, a predição de movimento é bidirecional, ou seja, é feita com quadros do passado e do futuro em relação aos quadros sendo codificados. Então, o que ele faz basicamente? Ele vai juntar vários frames, né, num único pacote ali de dados, e ele vai ver onde tem alterações, né, entre um quadro e outro. Então ele vai manter alguns quadros aí. No caso aí vocês percebem que o primeiro, né, ele mantém ali a princípio intacto, né? Aí depois ele vai vendo os do meio, né, que é os Bs aí, e vai fazendo comparações, né, e somente colocando o que se altera entre um e outro, né? Então aí os quadros apresentam diferentes taxas de compressão, sendo que os B tem a maior taxa, né? Depois o P e o I. O I tem a menor taxa porque faz só a compressão intraframe. Isso deve ao fato, né, que a gente falou aí, né, que o I tem apenas a redundância espacial. Quanto maior a compressão, maior as perdas de qualidade sofrida nos quadros. Por isso, a necessidade de intercalar quadros I de tempos em tempos para permitir a restauração da qualidade do sinal e também acesso aleatório aos quadros do filme. Então esse I aí são os mais confiáveis, né? São os quadros que ficam ali mais fiéis à imagem original, mas mesmo assim eles têm redução. Então como é que funciona essa compressão com um preditor? Ele busca de alguma forma aí reduzir essas redundâncias, né? Ou seja, aquela informação que ela é mandada várias vezes, né? Ele é muito útil, né, para esse daí usar um codificador com preditor, né? Então como é que ele vai funcionar? Ele tem essa estrutura básica aí, né? Então ele vai determinar uma estimativa do valor, né, com base nas alterações, né, do sinal que vai ser transmitido, sempre baseado no histórico, nas entradas anteriores. Então aí ele vai ver o que está tendo de variação entre um e outro, né? Então ele vai estimar que esse erro se mantenha constante, né, esse EDT, e vai aplicando, né, uma estimativa, né, para verificar se esse valor está correto, né? Aí quando ele dá correto, né, então o erro é 0, né? E à medida que o erro vai aumentando, ele vai passando por uma correção, ou seja,
pegando de novo lá aquele quadro I, né, original. Então ele vai sempre verificando se os dados estão certos, né, ou não. A intraframe, ela é, como eu falei, ela é estudada em processamento digital de imagens, né, porque ela diz respeito à compressão da imagem estática. Então, existem N algoritmos aí que vão fazer compressão de imagens, não é só um não, tá? Muitos. O mais comum é o agrupamento de macroblocos, né? O que é isso? Ele vai pegar um grupo, né, de pixels, geralmente ali 4x4, né? Dá 16 pixels, e vai ver se eles são similares ou iguais, né? Se eles tiverem a mesma intensidade, né, de cor, eles vão ser considerados como uma única informação, né? E são agrupados, ou seja, aquela informação que precisaria de 16 bytes, né, para ser enviada, ela vai reduzir ali para 1 praticamente, né? Então reduz bastante aí. E se forem pixels iguais, né, idênticos, essa compressão ela é chamada de sem perda, né? Ela é uma lossless, né? Mas se ele mudar ali os parâmetros, como esse exemplo que vocês fizeram, né? Quando a gente aumenta muito a redução, força ali a redução, ela vai geralmente ter perdas, né? Então é loss. O que acontece? Você percebe que a resolução, né, que a qualidade da imagem caiu, né? Então, esse daí que é o parâmetro mais importante, né? Em muitos casos, essa compressão, ela mesmo aí na intraframe, ela consegue alcançar aí uma taxa de 3:1 de redução, né? Então, ela já faz um trabalho bem significativo. O pacote de dados que é enviado, né, ele vai passar todas essas informações aí, né? Então, ele geralmente, né, nesse macrobloco, ele vai ali um byte de endereço, né, do tipo do que está sendo enviado, da quantidade, né, de vetores, os vetores, né, e o CBP, né, que é o padrão do bloco que está sendo codificado, né. Então, geralmente ele envia ali 4 blocos de brilho, né, um de cromância, um de cada cromância, né, uma de R e outra de B. Então ele vai enviar sempre dessa forma aí, né? Com mais informação de brilho, geralmente, né? 4:1, né? Então esse é o padrão que é usado para a transmissão dos dados, né? O MPEG-2, né? Só para a gente entender a diferença deles, né? Ele foi definido aí entre 95 e 96, né? Ele tem aquela norma ITU, né? E a ISO também, que tem como objetivo algumas aplicações, né, bem genéricas assim, que é o que? Multimídia, videoconferência, TV de alta definição e radiodifusão ou estúdio, né? Ele inclui alguns recursos de codificação que são bastante eficientes aí para imagens entrelaçadas. Aí ele vai ter 4 perfis que vão relacionar aí a opção dos recursos, né, e a complexidade deles, e 4 níveis também, né? Eu não coloquei aqui, mas está naquele material que eu enviei para vocês, né? Então ele vai ter perfis com maior definição, com maior qualidade, né, e perfis com menor qualidade, né? Então ele vai poder enviar em cada um desses padrões aí. O MPEG-4 ele já iniciou, né, o trabalho dele desde 93, né? Mas assim, ele foi expandido por muito tempo, né? Até depois do ano 2000, né? Então ele ainda não era utilizado assim, muito aceito, né? Mas hoje ele está sendo o mais utilizado, né? Porque ele consegue, né, ter taxas de qualidade muito superiores, né? Tem uma segmentação aí muito boa, né? Então ele consegue atender a maioria das aplicações de alta definição hoje em dia, né? Então a gente está usando muito mais esse padrão aí, o MPEG-4, certo?
Lembrando que isso aqui são padrões de codificação, tá? A gente não está falando ainda daquele formato do vídeo, né? Ou seja, o container, né? Que ele tem ali aquela extensão, né? Que pode ser MP4, MKV, tudo isso daí. Não é isso aqui ainda, tá bom? Então isso aqui é apenas a codificação, como ele é compactado, né? Ele vai ter técnicas, né, de compactação, e por fim ele vai ser colocado num formato de arquivo como um todo, né? Que aí sim vai ter, né, todos os seus blocos de dados, né? Mas em termos de compactação, é esses aqui que fazem, né, esse trabalho, vamos dizer assim, certo? Então é bem geral, né? Espero que tenha explicado um pouco, mas aí a gente vai fazendo outras pesquisas para complementar esse conteúdo aí, certo? Obrigado a todos e boa noite.